Olá, crocheteiras e crocheteiros. Gente, é o seguinte. Tô correndo aqui com essa cara meio de sono, meio lá, meio cá. Já tá de noite aqui. Mas o que que acontece? Eu fiz um vídeo lá no Instagram fazendo uma sátira, inclusive tem aqui no canal, fazendo uma sátira sobre a agulha sumir dentro do sofá. E eu estava, gente, com essa blusa aqui. Essa blusa aqui que eu fiz o ano passado pra mim, ó. Ela é bem linda. Eu acho que ela tá até do lado avesso. Deixa eu ver. Não, não tá não. E eu fiz, o ano passado eu fiz ela com o fio Magic Pool, que inclusive tem essas cores aqui todas no fio. Aí o que que acontece? Todo mundo me pediu incessantemente o passo a passo dessa blusa aqui. Separei alguns fios aqui, gente, olha, eu peguei, juro que eu peguei assim, ó, esse monte de fio que eu tenho aqui. Pensei, acho que essas três cores vão ficar bonitas. Vai dar certo? Não sei se vai dar certo. Eu tinha um verde ali, mas eu não sei se o verde vai casar aqui. Então, eu vou trazer elas nessas cores, ela nessas cores aqui mesmo. E tentar fazer com vocês. Esse off aqui, cara, como eu queria ter mais dele, eu vou ter que fazer detalhes só na blusa. Então, assim, o que que eu pensei também? Ao invés de você ter que comprar uma lã que já tem toda colorida, você pode usar as lãs que você tem em casa. Eu escolhi aqui a Classic Pool, por quê? Porque ela tem um tex parecidos e eu tenho mais quantidade de cada uma, né? E tem um tex parecido com essa daqui também, que é da Magic. E eu acho que a quantidade que eu tenho aqui vai dar pra eu fazer uma blusa. Mas você aí pode, depois que eu terminar, essa daqui deu menos de 600 gramas no final. Então, eu pensei, 3 novelos de 200 gramas vai dar. Aqui eu tenho quase 600 gramas aqui, quase. Que é exatamente o tamanho da minha blusa. Vai dar certo? Não sei. Se eu postei é porque deu. Se não der, eu vou enfiar uma outra cor aqui no meio. Mas você aí pode fazer o seguinte... Pega as lãs que você tem, pega restinho de lã, pega cores e tudo. Pode brincar com as cores e fazer o que você tiver aí. Mas bora pro passo a passo dessa blusa aqui, que todo mundo ficou apaixonado. Tô até pensando qual é o nome que eu vou colocar. Depois eu vejo. Vou fazer igual a minha amiga Jane Valim e colocar sempre um nome em homenagem a alguém. Então vou ver aqui o que eu coloco. Aí eu falo com vocês. Bora pras minhas mãos e eu vou falar os números das cores. Bom, vamos lá. Gente, meu couro ele já tá destruidinho, já de tanto que eu faço as coisas aqui nele. Nós vamos usar, ó, eu nesse vídeo vou usar a cor 3753, que é esse rosa antigo da Classic Pool. Vou usar também a cor 7480, que é esse caramelo da Classic Pool. E o off, que eu tenho só um restinho, que eu queria dar só uma legada. Vamos ver se vai dar certo. A gente vai saber aí. 7522, ok? Então, eu vou usar essas cores aqui nesse vídeo. Porém, é o que eu falei aí. Vocês podem ficar à vontade. E a agulha, gente? A agulha. Gente, eu tô fazendo esse adendo aqui pra dizer o seguinte. No meio da conversa, né, começando a fazer a blusa, eu decidi que eu ia usar esse verde aqui, ó. E o verde é o número 5469, tá? Então, eu tô fazendo esse adendo aqui de tudo que eu falei que eu ia usar. Eu tô usando também o verde, que também é da Classic Pool, 5469, ok? Então, anotem aí. Bora pra continuar aí o que quer que seja que eu tava falando. A agulha, vocês vão achar... Gente, não olha minhas unhas, não. Vocês vão achar estranho, mas eu vou fazer. Quando eu fiz aquela blusa ali, eu fiz com uma agulha grande. Então, eu vou usar aqui a agulha número 7. É isso mesmo, uma agulha maior do que o tex que manda, do que manda no rótulo aqui, ó. Ele manda usar até a 5,5. Porém, eu quero pontos largos e frouxos para dar o movimento que essa blusa tem, ok? Então, nós vamos usar a agulha número 7, o que mais que a gente vai usar? Tesoura, agulhazinha de tapeçaria para fazer os acabamentos, tá? É isso que nós vamos usar, não tem muita coisa, gente, não tem muito segredo. Bora pro passo a passo, que eu tenho certeza que vocês estão aí ansiosos. Eu vou começar aqui com caramelo, né? Você pode aí começar com a sua cor favorita. E eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou fazer uma quantidade aqui que dê o tamanho certinho ali da minha blusa, tá? Você pode medir em você também,
Vamos fazer por medidas aqui, mas eu posso contar para vocês quantas que eu fiz. Vou fazer mais ou menos uma quantidade que dê o tamanho que eu preciso. Gente, o meu tamanho é GG. E eu fiz a blusa bem larguinha, né? Porque eu gosto dela bem larga. Então, leve em consideração isso daí. Se você estiver usando uma lã com um tex menor, você pode fazer também com uma agulha menor, né? E pode seguir, às vezes, a mesma quantidade que eu estiver fazendo aqui, tá? Eu vou medir ali para ver quanto que eu tenho de tamanho, porque até agora eu não faço ideia. Eu não lembro, gente, como foi que eu fiz. Eu fiz ela de cabeça, né? Fui fazendo, a blusa tava na minha cabeça, eu fui fazendo. O que eu sei é que eu tenho 9 motivos ali. Então, eu vou contar aqui quantas, e vou desembolar minha lã, vou contar quantas correntinhas dela, eu já falo pra vocês. Fiz aqui 45 não, fiz 55 correntinhas e ela ficou mais ou menos aqui com 48 centímetros, tá? Ó, deixa eu do início aqui até aqui, ó, 48,5 mais ou menos. Quase 50 centímetros de correntinhas, tá? Pra começar, eu vou começar fazendo o seguinte, vou fazer mais uma correntinha, vou vir no primeiro, no segundo, eu vou fazer um ponto baixo. Aliás, eu vou fazer mais uma ou não, vou fazer mais duas, que eu acho que vai faltar ali do outro lado. Mais duas, então 57. Vou pular um, vou vir no segundo. Isso, fiz um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha, pulo uma, duas, na terceira eu vou vir e vou fazer um no mesmo lugar, 2, e o fio resolveu embolar. 2, isso tudo na mesma correntinha, tá, gente? 2, 3, ao fio. Valeu. 2, 3, 4, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, já fiz 5. 1, 2, na terceira eu venho e faço um ponto baixo. Vai dar o que eu quero fazer. Dou uma laçada na agulha, pulo 1, 2, no terceiro, eu venho aqui e faço 5 pontos altos em cima da mesma correntinha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sem fazer nada mais, eu vou pular 1, 2, no terceiro, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Tá? Só isso. De novo, uma laçada, 1, 2, 3, no terceiro. Eu vou fazer 5 pontos altos. Ponto alto para quem é iniciante, uma laçada, enfia aqui no buraquinho, puxa 2, depois puxa mais 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Gente, é isso aqui, sem segredo. Nós vamos fazer 5 pontos altos no mesmo buraquinho, pula 1, 2, na terceira faz um ponto baixo. 5, pula 1, 2, no terceiro faz um ponto baixo. E assim essa sequência até aqui do outro lado. Eu vou terminar, você espera só um pouquinho para eu falar com vocês. Na minha cabeça tem que dar 9 motivos. Aí eu vou medir ali, mas tudo bem que cede tudo, mas eu quero medir ali pra ver se ficou mais ou menos do tamanho que eu tinha feito. Bom, gente, olha só. Fiz aqui, deu 55 mesmo, olha que bonitinho, até que eu não tinha feito a conta errada, não. Olha só, a Ju, eu acho que isso daqui tá muito grande pra mim, quero fazer uma menorzinha. Tira um motivo aqui, ó. Tira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tira 6. De 55 põe 49, ok? E aí, olha, aqui, já vou medir pra vocês quanto que ficou aqui essa minha quantidade. Eu tô desconfiada que, eu não sei, é porque também a minha blusa já cedeu, né, gente? Mas eu tô meio que desconfiada que eu fiz com agulha até maior. Bom, continua aqui com 49 centímetros, tá? Mas ele costuma dar uma esticada depois, tá? O que nós vamos fazer aqui neste momento? Vou virar o meu trabalho, ó, virei. Se você tiver aí com um fio já colorido, você vai seguir eternamente, né? Eu, no meu caso aqui, que vou trocando o fio. Vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. Nesse ponto baixo que tá aqui, eu vou fazer mais um ponto alto e mais um ponto alto.
Pronto. Vou contar 1, 2. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Isso aqui, tá, gente? Então, a gente vai subir 3 correntinhas, 2 pontos altos em cima daquele ponto baixo que estava aqui no início, que nós fizemos. Contei 3 e fiz aqui. Vou fazer uma laçada, venho aqui naquele ponto baixo que a gente fez aqui depois desse lequinho, e vamos fazer aqui o quê? 5 pontos altos. Chegou aqui, ó, bem um nó da lã. Deixa eu tirar aqui, deixa eu cortar esse pedacinho de fio. Vamos ver se ela tá bem segura. Está. Ó. Fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Esse nozinho tá meio feio ali, mas depois eu vou ver em que lado que vai ficar. Dependendo do lado, eu jogo o nozinho. Vou contar 1, 2, 3 e faço um ponto baixo. Uma laçada, venho aqui naquele ponto baixo e vou fazer 5 pontos altos. Gente, é só isso. Eu vou fazer aqui até lá do outro lado. Gente, eu fiquei um tempão pra poder desembolar aquele fio, tá? Porque eu encontrei esse restinho de fio jogado ali. E como eu quero fazer a quantidade que dê... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, aqui, ó. Que dê pra fazer a blusa. Então, menina... Bom, rebolei ali pra desembolar esse fio, tá? Mas vamos lá. E vou seguir aqui fazendo o meu lequinho em cima dos pontos baixos. E aonde tem o leque, eu vou no terceiro ponto e faço um ponto baixo. É só isso. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Bora, um ponto baixo. Vamos fazer toda essa parte aqui até do outro lado e já chegamos aqui, o que nós vamos fazer? Nós fizemos aqui o último ponto alto aqui, ponto alto não, ponto baixo em cima do terceiro ponto alto aqui. Dou uma laçada, venho no ponto baixo da lateral e vou fazer aqui somente 3 pontos altos, pra gente fazer essa partezinha nossa aqui da lateral reta. O que eu vou fazer agora neste momento? Vamos contar aqui na minha blouse, na minha brusinha. Vocês estão vendo, gente, que a lã é diferente, tá? Eu fiz, ó, deixa eu contar assim de lateral. Eu fiz 22 carreiras aqui. Deixa eu medir mais ou menos quanto que ficou de altura aqui, ó. Você pode fazer na sua altura aí, gente. Vocês vão subir a quantidade de carreira que vocês quiserem. Aqui, pra mim... deu em torno de 36 centímetros, tá? De altura aqui. Mas você vai pegar aqui no seu corpo, colocar no seu ombro, descer até a altura que você quer. Normalmente, isso aqui é até mais ou menos a cintura da gente, porque ainda vai ter a pala, né? Ainda vai ter isso aqui pra poder dar uma fofada na blusa. Então, você vai medir aí da sua altura do ombro até a sua cintura e a gente vai subir reto, gente. Não tem aqui mais o que fazer. Eu vou trazer pra vocês, pra mostrar depois, quantas carreiras eu fiz de cada cor. Mas, no mais, vocês vão fazer isso aqui, ó. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Em cima desse ponto alto que nós fizemos, eu vou fazer o quê? Um ponto baixo. Laçada na agulha, venho aqui no ponto baixo lá embaixo e vou fazer de novo 5 pontos altos. Ó. É só isso. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu puxar mais aqui, ó. 1, 2, 3 e eu vou colocar um ponto baixo. No ponto baixo aqui, toma cuidado que aqui é do ponto alto. No ponto baixo, vamos fazer mais um lequinho. E assim eu vou seguir fazendo essa repetição o tempo todo ali em cima. Se você aí tiver com um fio que já é colorido, você não vai precisar nem fazer emenda. Se você quer fazer colorido, você vai emendando aí de acordo com o que você tem aí de lã. Ou se você quiser fazer de uma cor só também é legal, tá, gente? Mas o bom aqui é você usar o que você tem aí de lã aí, o restinho de lã que você tem, vai fazendo e vai colorindo a sua blusa. Olha só, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu vou até aqui do outro lado, chegando aqui do outro lado, eu vou fazer o quê em cima dessa correntinha? Um ponto baixo. Vou virar o meu trabalho e aí eu vou subir o quê? 3 correntinhas e fazer 2 pontos altos no ponto baixo que eu fiz aqui. E seguir fazendo a mesma coisa, gente. É repetição uma atrás da outra. Não tem mais o que eu explicar pra vocês. É só isso, tá?
Chegou depois que você fez, vai fazer um ponto baixo em cima do ponto alto, seguir fazendo, entendeu? A gente vai sempre fazer um leque, 5 pontos altos em cima do ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. E o ponto baixo a gente vai fazer no terceiro ponto alto que nós fizemos do leque da carreira anterior. É só isso. E na lateral, uma hora vai ser ponto baixo, a outra hora vai ser 3 pontinhos de leque. Gente, é isso. Se vocês não entenderam, volte aí e veja essa partezinha que eu fiz aqui, ó. Essas duas carreirinhas. É só isso. Vou subir aqui, vou fazer as minhas cores aqui e volto pra mostrar como que ficou pra vocês. Olha só, cheguei aqui, eu fiz 7 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Eu acho que com essa lã aqui eu vai dar um pouquinho mais de carreiras, tá? Do que eu usei na outra lá. Fiz aqui o meu ponto baixo e fiz uma correntinha e vou cortar o meu fio para depois a gente fazer o acabamento disso aqui. Eu tive uma ideia agora, vocês vão falar, essa mulher é louca, mas eu tive a ideia e vou fazer. E vamos ver se vai dar certo. Por quê? Porque aquela cor off-white, eu tenho muito pouquinho dela, eu tô com medo dela não dar. Aí, o que eu pensei? De fazer uma carreira entre um motivo e outro, uma cor e outra. E aí, eu vou colocar esse verde aqui no meio. Gente, vai dar certo? Não sei. Mas eu tô querendo colocar esse verde aqui. Chegou aqui e o que a gente vai fazer? A gente vai virar o trabalho. A gente não vai simplesmente vir pra cá, não. A gente vai seguir a sequência que a gente tava fazendo. Se eu parei aqui, eu vou virar o meu trabalho pra poder continuar subindo. Se você vai trocar de fio ou não, aí não tem problema. Você vai vir e vai seguir aqui. Eu tô procurando a agulha onde tava. Vou fazer aqui o meu nó, né? Pronto, fiz. E vou começar aqui desse ladinho aqui, ó, aonde a gente fez o ponto baixo para terminar. E vou subir aqui, ó, com esse nó aquizinho, faço assim e já faço um ponto baixo. Pronto. E subo aqui mais uma correntinha e mais uma, para fingir que é um ponto alto. Faço aqui um ponto alto e mais um ponto alto. Esse fio aqui, eu vou deixar para eu embutir depois, tá? Venho aqui, conto 1, 2 no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa carreirinha aqui de off-white. Ah, não embola não, fio. Só uma, para intercalar uma cor da outra. Vai dar certo? Não sei, mas se eu postei é porque deu certo. Gente, eu e essas minhas manias de inventar coisas de acordo durante a aula que eu estou fazendo pro YouTube. Mas é porque me veio esse negócio na cabeça, eu falei, cara, eu acho que se eu colocar o off-white para dividir as cores, vai rolar. Então, a gente vai fazer só uma carreirinha aqui de off-white. Vou fazer essa carreirinha e vou voltar para mostrar para vocês como que a gente vai continuar. Caso você queira fazer igual a mim, tá? Se não, você pode seguir o fluxo aí e a altura que você quiser. E depois eu mostro quanto que ficou o meu aqui, tá? Bom, gente, ó, fiz até aqui, chegamos aqui, fiz um ponto baixo. E aí, eu tenho aqui um ponto baixo. Eu vou fazer o quê? Eu quero bater na mesma tecla aqui, para o pessoal que é iniciante e ainda não sabe, que às vezes vai sentir dificuldade. Eu vou fazer 3 pontos altos. Nesse momento aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio, ok? E vou fazer o quê? Virar o meu trabalho. Aqui, eu quero colocar a cor verde. Vai dar certo? Não sabemos. Mas como diz meu marido, o seu casaco eu achei que não ia ficar bonito e ficou, então tá bom. Vamos seguir aqui na minha cabeça, na minha ideia. Temos um fio aqui, a gente vai virar, porque a gente parou aqui, a gente vai virar e vamos ficar com esses fios tudo lá de cá, né? Ó, e vamos fazer aqui o nosso nó de novo, nosso nó corrediço. Olha só, aqui nós temos o quê? Esse ponto que a gente fingiu que é um ponto alto, mais 3 pontos altos. A gente vai vir aqui na pontinha do nosso ponto alto aqui, que seriam as nossas correntinhas, e vamos fazer o quê? Um ponto baixo. E seguir aqui no ponto baixo, fazendo os nossos pontos altos. Aqui, nós vamos fazer 3, 4, 5 pontos altos, da mesma maneira. A mesma coisa, 1, 2, 3 e faz um ponto baixo. Não tem mistério. Nesse momento aqui, tá ficando bonito, né? O verde com caramelo fica bonito.
O meu problema vai ser colocar esse rosa, que eu não sei se vai ficar legal, mas a gente vai tentar. Olha só, o que eu vou fazer? Fiz 7 carreiras desse aqui, fiz uma dessa, vou fazer mais 7 dessa daqui. Fazer mais 7 e já volto. Aí, o que a gente começou agora com um ponto baixo, vamos seguir. Quando a gente voltar, a gente vai subir correntinha e fazer mais 2 pontos altos, igual tá aqui embaixo, ok? 7 carreirinhas e já vamos aqui, gente, ó, vocês podem ver que tá subindo bem retinho, bem lindo. E eu conto assim, gente, pra quem é iniciante... Porque fica, se você contar 1, 2, 3, 4, não dá certo, porque tem essas daqui do cantinho. Então, a gente conta 1, 2, 3, 5, 6, 7 carreirinhas, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui, gente, é repetição, ó. Fiz aqui um nozinho, uma correntinha, puxo aqui, viro o meu trabalho. E agora, eu vou fazer uma carreira de branco, tá? Vou fazer uma carreirinha de branco. E depois, eu vou fazer... mais 7 do rosé, tá? E volto aqui na hora que eu terminar. Agora aqui, se a gente começou com... a gente parou com o ponto baixo, a gente vai subir em ponto alto. 3 pontos altos aqui, tá? É normal, tá? Olha só, vamos gente. Fazer. Então, nós ficamos aqui, ó. 7 caramelos, um bege, um off, 7 verdes, um off, 7 rosés e um off. Aqui, ao todo, deram... Peraí, eu contei, gente, eu acho que eu fiz 2 a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tá certo, é só contar 7 vezes 3, 21, com mais 2, com mais 3, 24. Por que eu não fiz isso? Não sei. Bom, fizemos essa parte aqui, eu fiz desse jeito, você pode subir o seu aí, o tamanho que você quiser, lembrando que ela vai ceder, tá? Ela vai ceder, a impressão que eu tenho é que ela tá um pouco menor do que eu fiz a outra, mas é aquilo que eu falei. A lã é diferente, entendeu? O caimento é diferente, então assim, vocês podem ter essa dificuldade aí também. Depois eu até mostro a diferença que ficou de um tamanho pro outro. E tem a parte também que eu já usei bastante aquela blusa, então cede, né? O fio vai cedendo, vai chegando no lugar. Aqui ficou com uma altura, eu puxando assim, ó, eu ajeitando ela... né, para dar o caimento, ela ficou aqui com 36 centímetros de altura, tá? Ficou com 36. A minha blusa, eu medi aí pra vocês mais ou menos quanto que ficou. Então, eu vou fazer mais um igual esse daqui e volto pra gente continuar fazendo, ok? Então, fazemos 2, igualzinho. Gente, olha só, tô sentando por isso o barulho. Eu fiz aqui as 2 partes. Bom, gente, é o seguinte. Cheguei aqui, ó, eu não cortei o fio, tá aqui o fio. E agora a gente vai aproveitar para já fazer a emenda do ombro. Eu estou com a frente do meu trabalho, que eu decidi que essa parte branquinha aqui vai ficar de frente, aqui. E eu vou colocar a frente do outro pra frente do outro, assim, ó. Entendeu? Frente com frente. Pra a gente poder fechar o ombro agora, neste momento, eu já vou fechar esse ombro aqui. Eu tô achando essa blusa tão pequenininha, parece que ela ficou menorzinha do que a minha ali, mas é aquilo que eu falei com vocês. O fio é diferente, né? Olha só a espessura desse fio aqui, ó. Tá vendo? E olha a espessura desse aqui, a diferença, né? Fora que essa minha blusa já cedeu também. Já expliquei isso, acho que várias vezes aí no vídeo. Então, eu não vou explicar isso de novo, não. Depois eu vou ver aqui o tamanho que ela ficou e falo com vocês. Ela deve ficar um tamanho G. Aquela outra ali tá bem GG. Mas eu vou ver aqui agora. E pra você aí, eu faço o que eu falei, né? É sempre bom a gente pegar e medir na gente, ver o tamanho que a gente precisa, medir numa outra blusa, ou medir na sua própria cliente, né? Deixa eu trazer vocês pra cá. Ou medir na própria cliente, né? Tem tudo isso daí. Mas essa blusa é bem larguinha, então ela é bem gostosinha até de fazer. Então, relembrando, eu estou no avesso da parte branca, tá vendo? Vou falar da parte branca aqui, mas se você estiver fazendo com o outro fio que eu falei que é o Magic Pull, você vai colocar o avesso do seu ponto aqui de cima, tá? Tá aqui, ó. Esse avesso tá pra mim. Vai tá a frente da blusa com a frente da blusa aqui. Pra gente poder fechar essa parte aqui. Olha só, eu vou fechar o ombro. Vou contar essa primeira, essa segunda e vou fechar aqui no último ponto aqui. Eu vou fazer isso aqui de ombro, tanto para um lado quanto para o outro.
e vai ficar essa cava aqui pra mim no pescoço, porque é uma gola canoa. Na minha blusa, inclusive, a outra blusa, ela cedeu, que ela ficou de ombro caído do jeito que eu queria, tá? Aqui nesse momento não sei se vai ficar, foi o que eu tô falando com vocês. Eu estou fazendo agora com vocês essa cor desse tamanho, né? Com essa cor, esse fio diferente, tá? Mas é isso. Eu vou ensinar vocês aqui a emendar de uma maneira que eu amo emendar. Ju, eu posso pegar a minha agulha de tapeceiro e emendar costurando? Pode. Na outra minha ali até eu fiz assim, porém eu peguei essa laçada minha aqui, ó, vou pegar essa laçada minha, vou vir aqui nas 3 correntinhas daqui e vou puxar. A laçada tá enorme, não sei pra que isso. Ó. E vou colocar aqui dentro. Pronto. Resolvido aqui. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse fio aqui e vou dar uma laçada. Pronto. É o que eu preciso fazer. Já fechei a primeira. Venho no segundo ponto aqui e no segundo ponto lá do outro lado e faço o quê? Um ponto baixo. Venho aqui com o de lá e faço um ponto baixo. Venho no meu ponto baixo aqui com o ponto baixo de lá e faço um ponto baixo. Por que que eu gosto de fazer pontos baixos? Porque eu acho que dá uma cicatriz aqui pro lado de dentro e eu acho que dá uma segurança na peça, porque, olha só, a gente tá passando 2 fios aqui com o de lá. O mesmo de um lado pro outro você vai unir, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem pegar uma laçadinha de cada, pode também, mas eu prefiro pegar assim, ó. Eu vou terminar aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, ponto com ponto. Peraí que eu acho que isso, vou pegar o terceiro com o quarto com quarto, vamos lá. Ponto com ponto e já vou terminar ali no último ponto alto que eu falei com vocês, ó. Acabei. Parei aqui. É aqui que eu vou parar. Olha como que fica aqui. Tá? E ele fica seguro, essa parte aqui, esse fechamento. Eu gosto bastante, tá ok, gente? Desse aqui. E fica essa cicatrizinha aqui pro lado de dentro, mas eu acho o acabamento muito bonito, tá? Eu gosto. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Acabamos aqui no ponto que a gente decidiu, vamos fazer uma correntinha, cortar o fio e fazer o acabamento. Vamos embutir o nosso fio aqui pra dentro. Eu vou mostrar pra quem é iniciante. Vou pegar aqui uma agulha minha aleatória aqui. Essa aqui, apesar de eu achá-la muito grande, mas eu vou pegar essa daqui mesmo. E como que eu faço o meu acabamento? Olha só, eu venho aqui agora e vou enfiando aqui dentro. Gente, às vezes eu pego assim, ó, eu volto. Eu já ensinei isso em vários locais, em várias peças minhas. Eu enfio para um lado, eu enfio dentro do fio, vou colocando para o outro, ó. E assim eu vou fazendo vou embutindo o meu fio. Já até me perguntaram se eu uso cola. Gente, normalmente em roupa, eu não uso não, mas se tiver vontade aí, você fica à vontade. Se tiver, né, querendo colocar, enfio. Gente, a minha unha tá puxando o fio ali, que raiva. Eu vou e volto, sabe? Eu nunca senti essa necessidade de passar cola, não. Bom, tá aqui, eu corto. Passei pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Depois eu faço o acabamento desses daqui. O que que eu vou fazer do outro lado? Agora, do outro lado, a mesma coisa. Só que eu vou começar pelo lado de lá, já que eu tô aqui. Ó, eu vou vir aqui, pegar o meu fio branco. Se você tá aí com o seu fio, a cor que você tiver, a cor que você vai usar, né, gente? Eu aqui tô usando branco porque... O branco não, off, eu cismei de falar branco. Ó, peguei o último daqui, ó. Essa metadezinha, essa metade, mais um e mais um. Então, eu pego aqui, vou fazer aqui, ó, uma laçada pra ficar esse nó melhor, ó. Aí, eu venho aqui e fecho com ponto baixo. Pode trazer esse aqui pra cá, ó, e ir embutindo de uma vez, ó, o fio. Se você não quiser ir embutindo, não tem problema. Você pode depois
pegar a agulha de tapeceiro e embutir o fio da maneira que você achar melhor. Agora aqui, ó, é pegar... Ó, peraí. Esse aqui é o ponto baixo junto com o ponto baixo. Tá vendo? Quase que eu pego errado, ó. Esse aqui é com esse ponto. E assim eu vou pegando, ó. E já tomando cuidado para esconder aquele fio que a gente iniciou ali. Depois eu vou pegar o outro e vou fechar também. Esconder também. Ó. Ponto baixo com ponto baixo. E aqui a gente tem mais 3 pontos. 1. 2. E aqui, correntinha com o nosso finalzinho aqui. Ó, pronto. Fechei, cortei o meu fio. E aí, depois eu vou embutir isso daqui. Gente, olha só. Se eu virar, a gente tem aqui a nossa gola canoa. Aqui, ó, tá? E aqui a gente tá com o ombro bem bonitinho, bem costuradinho. Vou continuar aqui na parte do avesso e vou fechar a parte da manga. O que que acontece com essa blusa que eu fiz? O lindo dela é aquele mangão, aquela manga grande, aquela manga bufante, que é o que eu queria fazer pra minha blusa. Então, o que que eu fiz aqui? Olha, deixa eu ver quantos centímetros de manga eu fiz pra mim. Aqui deu em torno de 20 centímetros. Então, vamos pensar aqui. Eu coloquei em torno de 20 centímetros. Daqui até aqui o verde vai dar em torno de 20 centímetros. A gente tem aqui, deixa eu esticar direitinho. Deixa eu colocar assim para vocês. Isso. A gente tem aqui... Vamos contar junto um com o outro, relembrando, a gente está com 44 centímetros aqui, ó. Então, se a gente fizer com 20 centímetros, vai sobrar aqui 22 de peça aqui para baixo. A minha blusa aqui ficou com quanto? Deixa eu ver, descendo aqui. Acho que ficou exatamente a mesma coisa, gente. Ó, exatamente a mesma coisa. Isso aí. Então, vamos fechar até 20 centímetros. A minha cadeira faz esses barulhos chato. 20 centímetros vai dar aqui, ó, embaixo desse leque verde. Embaixo desse leque verde. Vamos aqui colocar o nosso marcador. O que que você vai fazer aí, caso você esteja usando outra lã? Conta 20 centímetros. Nossa, Ju, meu braço é muito fininho, eu acho que 20 centímetros vai ficar muito. Gente... olha uma blusa sua, tenta medir, ver se vai ficar legal e tudo. Lembrando que é 20 aqui vai ficar 40 centímetros de circunferência de manga, ó. É bem larguinha mesmo, fora que a lã, ela cede, ela vai aumentando, né? Então, pensa bem aí pra você. 40 não, ainda vai dar um pouquinho mais. Que ainda tem a largura aqui. Então, pensa aí direitinho pra você, se você acha que vai ficar legal pra você e faça. Vamos aqui colocar os 40 centímetros do lado de cá também. Eu acho que vai ser no mesmo local, né? Mas, vamos lá. 40 não, 20 centímetros. Vai dar exatamente aqui, ó. Exatamente igual nesses 3 pontos aqui, abaixo dos 3 pontos. Vou deixar marcado aqui também pra eu não esquecer. Marquei. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai emendar. Nesse caso aqui, a gente não precisa usar a nossa linha off-white para fazer isso. Eu acho que eu vou fazer com a linha marrom mesmo. Acho que eu vou fazer com a linha marrom não, caramelo. Vou fazer com a caramelo. Ó, no meu caso aqui, tá, gente? Tô só mostrando o que que eu tô fazendo, o que que eu fiz com a minha, né? Pra vocês aí não ficarem pensando o que que vocês vão fazer. Do mesmo jeito que eu fiz os outros, que já ajuda nesse nó. E aí, eu vou vir aqui no início do ponto. Aqui é um ponto baixo, aqui é uma correntinha, ó. Aqui é um ponto baixo, lembra que a gente fez aqui uma correntinha. Eu vou vir na correntinha. E aqui no início
do meu trabalho aqui. Já vou aproveitar para colocar esses 2 fios aqui e já começar a embutir eles também. Vou fazer um nó também nos 2. E começar o meu... Pronto. Agora aqui, ó, sequência. Embaixo do ponto, aqui eu tenho um ponto alto. Isso eu já vou tomando cuidado para esconder o fio. Ali também eu tenho um ponto alto. Ponto alto ou uma correntinha. Vou fazer. Aqui eu tenho a base do ponto, tá vendo? E vou ali na base do ponto do outro lado. E faço um ponto baixo. Embaixo aqui do ponto que tinha um ponto baixo, embaixo do outro, faço um ponto baixo. Tá vendo, gente? Não tem mistério. Aqui era um ponto alto, lá do outro lado, uma correntinha que imita um ponto alto, e assim eu vou fazendo. Aqui é um ponto baixo, ou a base do ponto, acho que é a base do ponto. Pronto, e aqui é o ponto baixo, ó. Ponto baixo. E assim eu já vou escondendo o meu fio, tá vendo? Ó. Pronto, aqui eu já escondi meu fio. Às vezes eu pego aqui também e dou mais um nozinho pra ele não ficar escorregando lá por dentro, ó. E corto meu fio. E aí, agora eu já vou chegar em outro, ó. Pego de um lado, pego do outro. Faço um ponto. Pego de um lado, pego do outro e faço um ponto. E assim eu vou escondendo os meus fios, ó. É exatamente assim, não tem como ser de outra maneira. Lembrando que isso aqui tá pelo lado de dentro, então não vai te atrapalhar. Esse aqui é aquele esqueminha que eu falei com você. Eu faço às vezes um nozinho um no outro, pra dar mais uma segurançazinha ali nos fios que eu vou cortar. Tem necessidade de fazer isso, Ju? Não, eu que invento umas modas de vez em quando e faço. Ó, cortei. E ele tá ali pra dentro, tá? E aqui, esse aqui, eu vou embutir também com o meu... Venho embutindo aqui, tá? Fazendo aqui do outro lado, eu volto pra gente continuar o nosso trabalho. Ok? Já tá marcadinho aqui, é só... Bom, gente, eu estava até experimentando pra eu poder ver. Isso aqui tá me incomodando um pouquinho, mas eu vou deixar. Eu tava experimentando pra poder ver. Essa blusa realmente, ela tá mais justinha do que a minha outra. Mas é aquilo que eu falei com vocês. Olha o material dessa lã aqui, né? Pra essa aqui. É diferente, né? E ali já cedeu e tudo. Então, essa daqui tá um pouquinho menor. Porém, no início do vídeo, vocês viram. Eu fiz de carreira 22. Nessa aqui eu fiz 24. Né, para tentar ficar mais ou menos da mesma altura. E aqui na cava ficou mais ou menos o mesmo tamanho, sim, porque eu coloquei os 20 centímetros. Fora que vai cede, tá, gente? Aí, o que eu quero falar aqui com vocês? Essa partezinha agora aqui que nós vamos fazer, tá? Eu vou pegar, eu escolhi a linha branca para dar o acabamento aqui, para ficar parecido com o que tava aqui, os arremates finais, então eu coloquei o branco aqui também. Agora vamos pegar o branco não, gente, o off para poder fazer essa parte ali. Vou ajeitar aqui para mostrar para vocês. Eu já tô fazendo o acabamento dos fios para não ter que fazer um monte de acabamento no final depois. Vou fazer aqui a minha primeira laçada. Eu venho aqui no centro. Eu venho aqui no centro, aonde eu fiz esse remate aqui, eu já vou começar com um ponto. Então, aqui eu já tenho um ponto. Eu vou dar a volta aqui, ó, 2. Vou aproveitar aqui, ó, vou esconder esse aqui, 3, 4. Vou aqui espalhando 5, 6. Vou espalhando pontos de acordo com que eu vou 7. Aqui eu fiz as contas, eu fiz 42 pontos aqui para dar certinho a contagem dos meus leques. 42 pontos. Ai, Ju, a minha ficou um pouquinho menor. Gente,
Faz a contagem de vocês aí, tranquilo. Não vou falar múltiplos de tanto, não. Faz, dá a volta. Se você precisar pular 2 e no final ter que pular 3, não tem problema, tá? Não vai fazer diferença, não, na sua voltinha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só como que eu vou fazendo. 8, 9. Aqui eu vou colocar mais um. 10, 11, ó. 12, 13, 14, 15, 16, ó, vou lá, 17, 18, 38, 39, 40, 41 e aqui de novo aqui, ó, 42, pronto. Fiz os meus 42 pontos, ok? Eu venho... Ah, eu podia ter escondido esse fio, não escondi. Venho aqui em cima, eu vou fazer Deixa esse fio pra lá. Um ponto baixíssimo, uma correntinha e no mesmo local eu vou fazer um ponto baixo. Que aí a gente começa já com o nosso ponto baixo dos nossos leques. E aqui como que eu vou fazer? 1, 2 na terceira eu faço um leque. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 no terceiro eu faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo, igual a gente estava fazendo mesmo. 1, 2, 3, eu vou fazer um leque. O que eu falei a respeito de, no final ali, 3, 4, 5. Olha só, 1, 2, 3. Faço um ponto baixo. Ah, você deu a volta aí na sua manga. Ah, mas no final ficou 1, 2 para finalizar. Cara, não tem problema, entendeu? 1, 2, 3, ó. E o importante é caber os leques certinho. Aí vamos supor que eu acabei o leque aqui. Faltou, deixa eu ver. 1, 2, 3. Para terminar lá, faltou 1, 2, 3. Aí eu vou ter que, entendeu? 1, 2. Aí no quarto eu vou ter que fechar. Não tem problema, tá, gente? Aí não vai ter problema nenhum, não. Você vai distribuir esses lequinhos aqui, ó, de forma harmônica também, que não fique muito bufante a manga, mas você pode fazer também. Se quiser ela bem maior, você pode fazer também. Esses 20 centímetros aqui, de 20 a 25 centímetros, fica bem largão, fica bem bonito, tá, gente? Mas lembrando que ela vai ceder um pouco, tá? Eu vou dar a volta aqui, ó, do mesmo jeito, 1, 2, 3, e vou dar a volta todinha aqui e fazer os meus lequinhos em tom off-white. Aí, depois, eu vou escolher aqui a cor e já volto, porque eu ainda tô na dúvida ainda do que eu vou fazer, eu não sei. Eu fiz de um lado a parte off e falei, já vou gravar essa parte aqui, porque agora, gente, é repetição. Vocês vão fazer essa manga aqui até a altura que vocês acharem que deve pra vocês. Pra depois a gente fazer a parte do punho, ó. Acho que eu já tô até terminando, eu vou terminar aqui com vocês. 1, 2, 3. E aí, eu vou fazer essa parte. Aqui, eu tô colocando a off. Você aí, se você tiver com um fio de uma cor só, cara, você vai seguir isso aqui agora tranquilamente, ó. 1, 2, 3, ó. Terminei o meu lequinho. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ali. Esse aqui já tá aqui. Fecho com baixíssimo. Ok? Aqui eu posso até fazer uma correntinha aqui que não vai diferenciar em nada. E eu pego e vou embutir meu fio de uma vez. Já vou pegar e já vou embutir esse fio de uma vez, para depois eu não ter um monte de fio para poder arrematar, tá? Agora, vamos lá. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui com vocês, vamos decidir aqui. Eu acho que eu vou pegar... Eu acho que eu vou pegar o rosa, o verde e o caramelo na ponta. Pra ficar na ponta igual o caramelo daqui. Acho que eu vou fazer isso, ok? Acho que é isso que eu vou fazer, isso. Na minha manga aqui, deixa eu ver quantas carreiras eu fiz. 1, 2... Contando ali, gente, eu fiz 24.
24 carreiras. Pensando aqui, 24 carreiras vai ficar quase na minha manga também. Não sei se eu faço 24. Peraí que eu vou pensar. Fazendo a conta de altura aqui pro meu braço e tudo, gente. Mede aí o bracinho de vocês. Vocês já têm aqui mais ou menos a medida da altura da blusa de vocês. Então, vocês já vão saber mais ou menos em centímetros quanto que tem cada cor aqui. Se você tá fazendo colorido que nem eu e quer fazer. Se não, você vai aí seguir reto até ver a altura que você quer, para depois você colocar o punho e dar uma levantadinha, porque ela vai ficar bufante aqui na frente, né? Eu fazendo as contas aqui, se eu fizer esse tamanho exatamente 24, igual tá na outra blusa, a manga vai ficar curta. Porque, lembrando que esse daqui tá um pouco menor. Então, eu decidi que eu vou fazer um a mais em cada carreira. Então, um a mais em cada carreira, se eu fiz com 7, eu vou fazer com 8. Então, eu vou fazer 8 rosa, 8 verde, 8 caramelos, tá? Vou fazer aqui um lado. Isso eu tô contando pra vocês antes de fazer. Vou fazer um lado e volto. É coisa de segundos pra contar pra vocês se deu certo, se é isso mesmo que eu quero fazer. Então, vão dar ao todo 27 carreiras. Mas, lembrando que são 8 de cada cor que eu vou fazer. Vou colocar depois, colocar no meu braço, ver se é isso mesmo. E venho conferir com vocês assim, segundos, de um lado pro outro. E aí, eu já falo se é isso mesmo, ok? É porque eu tô fazendo junto com vocês, né? Lembrando. Então, vou aqui fazer e já volto. Vou voltar aqui, que como é essa parte é redonda, eu preciso mostrar aí para os iniciantes como que a gente começa, né? Então, eu decidi que eu vou começar com rosa e vou fazer 8 carreiras de rosa, tá? A gente parou aqui. Nós vamos só dar uma andadinha, 1, 2, 3, no terceiro, aqui embaixo do braço, tá? Eu gosto de começar aqui por debaixo do braço, para ficar os acabamentos aqui. Eu fiz um ponto baixo e agora eu vou fazer os meus lequinhos da mesma maneira. Ó, 3, 4, 5. 1, 2, 3 e faço um ponto baixo. Venho aqui no meu lequinho, no meu ponto baixo e faço um lequinho. Eu vou dar a volta aqui, fazer os meus leques. E quando eu chegar ali no ponto baixo, eu volto para mostrar como que a gente continua em círculos, tá? Já tô voltando. Ó, chegamos aqui, a gente fez o último leque no ponto baixo e aqui é onde a gente tinha iniciado, né? A gente vai vir aqui no nosso ponto. Os fios eu não fiz o acabamento, ó. Fica um monte de fio ali. Eita. E a gente vai fazer baixíssimo. E assim a gente vai com baixíssimo 1, 2, 3, até aqui no leque. Faz uma correntinha, em cima do terceiro ponto a gente faz um ponto baixo e segue normalmente fazendo a nossa carreirinha, ok? É assim, a gente vai seguir aqui nessa parte circular, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 e faz o ponto baixo. É a mesma coisa, gente. E aqui agora, se você tá seguindo o mesmo passo a passo de 3 cores, 4 cores, você vai fazer 8 carreiras dessa aqui. Se você não está fazendo, faz aí as suas carreiras, mede no seu braço, vê se vai ficar tudo legal. Eu vou medir aqui as 27 carreiras, ver se vai ficar legal e volto para contar para vocês. Terminamos aqui a manga. E a manga ficou com do off-white aqui, ó, dessa pontinha até a ponta de cá. Se eu esticar assim, ela vai ficar com quase 45 centímetros, que era o que eu queria, tá? Tá vendo aqui, ó? Porque ela tava assim, não tava dando 44. Mas se você ajeitar o fio, ela vai dar os 45 centímetros que eu queria, tá? Então, é isso aqui mesmo que eu vou fazer. Se você aí... mede você, entendeu? Mede um pouquinho abaixo do ombro, porque isso aqui, ele cai, né? Um pouco no ombro. Até o seu punho, né? Um pouquinho mais acima, assim, porque você ainda vai colocar um punho aqui, mas ele tem que subir para poder dar aquela manga mais bufante, entendeu? Se vocês quiserem, gente, esse aqui ficou bem certinho em mim. Mas eu já avisei que vai ceder, tá? Vai ceder a blusa, mas... Se vocês quiserem fazer um pouquinho maiorzinho também, fica à vontade. É o que eu falei lá quando a gente estava fazendo a cava. Mede a sua cava, vê o que você acha de melhor para você. Faz aí uns 23, 24 centímetros, que vai ficar legal também, tá? Agora, na ponta aqui, o que a gente vai fazer? Deixa eu desembolar o fio aqui, tá?
Chegamos aqui, a gente terminou, eu decidi fazer da mesma cor o punho, tá? Que eu ainda tenho fio aqui, quero ver se eu vou conseguir fazer a parte de baixo com essa mesma cor, mas... O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma correntinha, eu fiz um baixíssimo aqui, né? Pra fechar aqui em cima, vou fazer uma correntinha, vou pegar nesse mesmo aqui, no segundo, e vou fazer uma diminuição. Vou pegar nesse aqui, vou pegar no segundo e vou fazer uma diminuição. Próximo ponto, no próximo ponto, uma diminuição. O que eu estou fazendo? Uma diminuição em todos, toda a volta. Em cada ponto aqui da base, eu tô fazendo uma diminuição, ó. Vou fazer isso aqui girando a peça todinha. Aí, ô Ju, mas a minha tá menor. Gente, você vai fazer as diminuições e vai ver se tá bom no seu pulso. Provavelmente não vai estar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar depois fazendo mais diminuições. Eu vou mostrar pra vocês como. Aqui, ó, e se você tiver mais fininho e tudo, faz um ponto e uma diminuição. Mas eu acho que não vai não, porque a gente quer essa manga mais bufante, né? Então, você vai pegar aí, vai fazer uma diminuição em cada ponto de base, ó. Até no ponto baixo ali, ó. Chegamos aqui, a gente já fez, vai no ponto baixo, vai no próximo ponto e faz uma diminuição. Ponto, ponto e faz uma diminuição. Esse ponto e faz uma diminuição. O problema de fazer circulando é que a blusa vai enrolando a manga, né? Aí você tem que ir desenrolando toda hora. Ó, diminuição, pá, diminuição. Aqui não deu uma diminuição, vou fazer de novo aqui uma diminuição, pronto. E aí, eu vou fechar aqui, aonde a gente fez diminuição. Tem contagem de diminuição? Não. Gente, eu só tô fazendo pra poder afunilar aqui. Aí, o que a gente vai fazer agora, ó? O ideal é que você faça o punho com a mesma quantidade de ponto do outro, né? Então, o que você vai fazer aqui agora, ó? Subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Mais uma pra virar, pega aqui na segunda e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha só, a gente tava aqui, não tava? Isso aqui, ó, tá longe de estar no meu pulso. Eu preciso continuar afunilando aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um baixíssimo aqui, vou caminhar por mais um, vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho e aí eu venho aqui na laçadinha de fora dos 8 pontos baixos e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uma correntinha, viro de novo e venho aqui, ó. 1, 2. Olha só, a melhor coisa que você faz é contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Melhor coisa que você faz é contar, para você não aumentar e nem diminuir a quantidade de pontos. Aqui a gente já pegou, então a gente vem aqui com baixíssimo, pega aqui, vai no segundo e pega mais um. Faz uma correntinha, vira o trabalho, vem aqui no primeiro ponto e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uma correntinha, vira o meu trabalho, pego na laçadinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, 6, 7 e 8. Agora vamos lá. Pra mim, pegando uma aqui e outra aqui, fazendo uma correntinha e virando, vai dar certinho no meu punho. A Ju, pra mim, vai ficar larga. O que você pode fazer? Você pode, além de caminhar 1, 2, você caminhar mais 1, 3, pra diminuir mais ainda, que aí na hora que você vier fazer aqui o seu ponto, ó, ele vai puxar ali e vai fechar. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Outra solução que você pode fazer também é fazer uma outra carreira de diminuições, tá? Para ficar até o tamanho que você precisa pro seu punho, pro seu pulso, tá? E aí, ó, eu vou voltar aqui fazendo de novo 8 pontos baixos. Gente, não tem segredo. É isso aqui. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, ó. Aqui, você tem que lembrar que aqui, gente, ó, aqui você já pegou? Então, você esquece esse aqui. Você vai andar 1 e andar 2. Uma correntinha, vira o trabalho, pega aqui, ó, no seu pontinho e vai fazer os 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Correntinha, vira o trabalho, pega aqui no primeiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É bom contar, porque às vezes você pode confundir e pegar nessa laçadinha aqui. Essa laçadinha aqui você não pega. Você tem que pegar nos seus 8 que você tá aqui, ó, na carreira, tá vendo? Venho aqui, 1 e 2. Correntinha, virei. E aí, eu vou pegar no primeiro ponto aqui. 1, 2, ok? Eu vou terminar aqui, gente, é pouquinho que eu vou ter que fazer. E volto pra mostrar como que eu faço a emenda. Gente, chegamos aqui em cima, descemos. Aqui, ó, a gente já não tem mais pra onde ir, não. Aí, o que que eu venho e faço? Eu venho aqui mesmo, faço um baixíssimo. E aí, eu vou virar meu trabalho assim, desta maneira aqui. Vou pegar no primeiro ponto que tá aqui. Vou trazer o meu fio. Ó, trouxe o meu fio. E vou puxar aqui, ó. E aí, eu já peguei essa parte do lado de lá. Peraí, deixa eu colocar esse fio pra fora. Ó, venho aqui no primeiro ponto, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui mesmo. Tá vendo? No 8º ponto aqui. Trago ele pra cá. Venho aqui já de uma vez e fecho. Venho aqui no outro ponto, no 7º. Venho lá do outro lado, no 7º de lá e fecho. Venho aqui no 6º, vou no 6º do lado de lá e fecho. Venho aqui, vou no de lá e fecho com baixíssimo. Venho aqui, vou no de lá e fecho com baixíssimo. E aí, eu vou fechando os pontos. Isso que é bom contar ali para você ver se tá tudo certinho. E fechei. E aqui, tá? Ele fica um pouquinho maior do que os outros, mas eu não vejo que vá ficar feio, entendeu? Esse fechamento. O que que a gente faz aqui agora? A gente corta o nosso fio e vamos embutir. Vou embutir aqui com vocês também, porque eu gosto sempre de mostrar, gente, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade. Eu venho aqui, já fecho aqui, ó, pra ficar mais bonitinho e venho trazendo pra onde tiver aqui. Cuidado só pra não repuxar. Ó, aí eu venho aqui, enfio do lado de lá, volto e vou fazendo o meu acabamento, tá? Pronto. Já escondi meu fio, fechei. E agora, a gente tem a nossa manguinha. Ele está do tamanho do meu punho, tá? Que eu preciso. E repetindo, se você aí precisa de um punho maior, fica à vontade. Eu já fiz os dois, tá? Tá aqui. Os 2 bracinhos já estão prontos. E agora, o que que a gente vai fazer? Só a nossa parte de baixo. Nossa, perdão, bati aí. A nossa parte de baixo agora. Que, olha só. Deixa eu subir mais um pouquinho esse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo subir. Uma curiosidade com a outra blusa que eu fiz. Ela, eu fiz com outra lã marrom, tá vendo? Olha aqui como que cedeu essa parte de baixo, tá vendo? Aqui, ó. Cedeu muito essa parte de baixo minha aqui, ó. Eu nem lembro se eu fiz coisa de ponto baixo, mas acho que eu fiz, ó.
em marrom. Mas cedeu demais esse fio aqui, ó. E eu gosto sempre de mostrar pra vocês. Ó, aqui nem tanto, mas aquela parte de baixo. Mas aqui eu usei, gente. É que eu já usei muito essa roupa também, essa blusa. Aqui eu usei uma lã bem grossa, tá vendo? Na época, a minha lã tinha acabado. E eu falei assim, acho que eu vou fazer um detalhe em marrom. E aí não ficou ruim, não. Pra você que aí se interessar, você pode fazer com uma outra cor de lã. Eu aqui gostei de terminar na mesma cor. Gente, eu vou tentar usar o que eu tenho aqui de resto de fio. Olha só, ainda sobrou esse, ó. Sobrou bastante ainda dos fios. Eu vou tentar usar esse resto de fio pra ficar a mesma cor, tá? As partes de baixo em caramelo também, igual tá o punho. Então, vamos começar a fazer isso aqui. Vou ajeitar aqui, peraí, que eu... Vai ser de um pegar na lateral que não tem o fio ali, pra eu poder embutir os fios todos, tá? Então, nós vamos fazer aqui o nosso nó corrediço. Vou pegar na lateral. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um ponto. Ó, a gente vai pegando aqui, sempre aqui, ó. Aqui a gente tem as nossas correntinhas, né? Olha o bicho, gente, pousou na minha mão, que susto! A gente vai nas nossas correntinhas aqui, ó. 2, 3 e... Mas aqui a gente tem mais, peraí. E vamos fazer aqui uma diminuição. Vamos colocar 1, 2 e vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer assim? Pra poder ficar melhor, ó. Não vou pegar na correntinha, não. O que nós vamos fazer aqui? Eu peguei nessa lateral. Isso aqui é só pra diminuir um pouquinho, tá, gente? Aí depois você vai medir no seu corpo. Ó, peguei aqui no início, vou pegar aqui 2 e vou fazer aqui uma diminuição, ó. 1, 2 e uma diminuição, ó. Pegando numa correntinha, aqui nesse negocinho aqui, aí venho aqui e dentro do ponto mais uma diminuição, ó. Comecei a diminuir, tá vendo? Vamos aqui de novo, ó. Opa. 1, 2, aí venho aqui nessa lateral e dentro do negocinho faço uma diminuição. Venho, faço 1, 2, dentro das correntinhas e lá no negocinho faço uma diminuição. Ó, começou a diminuir. Começou a fechar aqui pra gente. É até bom pra gente ter uma noção de quantidade de pontos. 1, 2, venho aqui dentro, vou lá na base e faço uma diminuição. Na verdade, a gente tá fazendo várias diminuições, né? Mas tudo bem. 1, 2, porque lembra que a correntinha eram 3? Era 2 pontos, né? Uma diminuição. Aí eu venho aqui, quando eu venho pra cá, eu já faço quase uma diminuição, né? 1, ó, 2 e venho aqui mais uma diminuição. Ó. E assim a gente tá fechando e já vendo quantos pontos que a gente vai ter aqui, mais ou menos. Ó, 1, 2 e bora fazer uma diminuição. Uma, 2, e aqui chegou aqui a hora dos fios. Uma diminuição aqui, ó. Vamos fazer uma diminuição aqui. Aí até que chegou aqui 1, 2. E a diminuição agora não está mais no bichinho ali, mas não tem problema, gente. O importante é você ir diminuindo, entendeu? Ó, 1, 2 e vamos fazer aqui uma diminuição. Não tem problema onde que vai cair a diminuição, não. O importante é você ir fechando. 1, 2, ó. E a gente foi fechando. Acho que aqui a gente já pode cortar, ó, o nosso ponto aqui, o nosso fiozinho. Agora, vamos fazer aqui uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Se você for pulando também já dá certo. Mas como eu estou fazendo a diminuição, vamos deixar a diminuição. Diminuição. Que aí não fica repuxando tanto. 1,
2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Aqui, ó, vamos trazer isso aqui pra cá, que era pra eu ter escondido já. 1, 2 e uma diminuição até chegar aqui. Pronto, que depois eu dou mais uma escondida. Ó, a gente já fechou já a blusa pra dar já aquela nossa barrinha, mas ó, tá vendo? Olha que bonitinho que vai ficando. Vai fechando ela, entendeu? Agora, de acordo com que a gente for fazer o nosso barrado, o que vai acontecer? Ela vai dar mais uma encurtada, tá? Agora aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer um barrado maior. Tá? Vou fazer um barrado maior. Uma correntinha, venho aqui, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pro barrado, gente, serve a mesma coisa, tá? Vou andar aqui. 1. Eu acho que eu vou virar já. Eu não vou fazer ele muito fechado, não. O que acontece? Pro barrado serve a mesma coisa. Ah, Ju, eu tenho uma cintura fininha. Então, você pode ir andando com os baixíssimos, igual eu fiz no punho, para tentar fazer uma diminuição maior. Ou fazer mais uma carreira de diminuição até você chegar no tamanho desejado, tá? Ó, aqui é a mesma coisa do punho. Uma correntinha, vira o meu trabalho, só que agora com 10. O bom é você contar 2, 3, 4, você não errar. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha só. Agora aqui você vem e faz um ponto baixíssimo. Isso no próximo, tá vendo? Peraí, ó. Deixa eu mostrar. Você tava aqui. Você vai vir aqui para você continuar fazendo. Caso você queira diminuir mais, você pode andar igual no punho. Mais uma e puxar e fazer. No caso do barrado aqui, pra mim aqui, esse tamanho já tá bom, entendeu? Quer ver? Eu vou mostrar em cima do outro barrado ali. Vamos ver se vai dar. Você pode também, gente, não necessariamente você precisa sempre pular você pode ir pulando. Aqui, ó. Tá vendo? Pra mim já tá bom. Dessa largura que é a largura que eu uso normalmente. Deixa eu medir aqui quantos centímetros. Ó, deu aqui 46 centímetros de um lado ao outro. Deixa eu medir aqui, ó. Aqui, ó, no meu aqui tá dando 44, mas foi o que eu falei, vai ceder, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Você vai vendo, e fora que quando você faz isso aqui, ele dá mais uma puxadinha, tá? Então, pro meu barrado aqui, deixa eu ajeitar de novo, eu não vou caminhar, mas você pode ir ajustando aí de acordo com o que você precisa. Fez um baixíssimo, uma hora você pula 2, uma hora você só pula 1, entendeu? Você vai vendo aí o que você precisa. Eu vou continuar aqui o meu barrado. Na hora que eu chegar lá do outro lado, eu repito como que eu vou fazer a emenda. Mas, no mais, é só isso aqui, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco etiqueta e tudo mais, tá? E mostrar como que a blusa ficou, né? Porque até então vocês só estão vendo pedacinhos dela. Mas é isso aqui. Eu vou continuar aqui o meu, continua o seu aí. E a gente se vê no final. Tomara que esse fio dê. Ah, meu Deus. Bom, gente, olha só. Cheguei aqui, fiz nele todinho, tá vendo? Ó, essa parte todinha. Repetindo. Se você aí tem a cintura mais fininha,
Pode ir fazendo de um em um, de repente pula 2, entendeu? Pulando no ponto baixíssimo, tá? Vou pegar aqui de novo, vou jogar esse fio pra lá, venho aqui no meu primeiro ponto, trago meu aqui pra cá e vou aqui e faço um baixíssimo. Venho aqui, vou no outro e faço um baixíssimo. Se você quiser pegar só a alcinha daqui, também dá. Vou pegar tudo, porque pra mim fica tão pouca diferença ali que eu não me importo, não. Então, você pode pegar, mas você pode pegar só um também, se você quiser. Faz seu teste aí. Como eu fiz todos os outros assim, eu vou fazer esse aqui assim também. Ó, vamos pegando aqui. E eu acho que eu peguei errado. Ah, tá vendo? Quando pega errado, olha lá, aqui vai faltar 2 e aqui vai faltar 3. Vamos mostrar isso, tá vendo? Que eu peguei errado. Então, é aqui no início aqui, ó. Ó, peguei errado ali. Então, vamos pegar aqui certinho. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Terminamos. Aqui eu fiz nem fiz, não. Ó, e ficou assim. Esse lado aqui fica um pouquinho mais, mas, gente, eu acho que fica bonitinho assim também. A gente vai cortar aqui e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pesar, deixa eu mostrar pra vocês o que sobrou do fio marrom. Mais ou menos isso daqui. Eu acredito que seja mais ou menos o que eu tinha usado de restinho que eu tinha. Mas, um conselho. Se você fizer do marrom igual eu fiz aqui, se você for mais magrinha, de repente dá pra você fazer e dá, porque eu acho que vai dar assim muito certinho. De repente faz com 8, né, pra poder dar mais certinho pra você aí. Porque eu tinha um resto de fio, lembra? Que eu acho que era mais ou menos isso daqui. Então, testa aí, vê se às vezes o ponto diferente, tudo, né, vai dar certinho. Eu vou fazer o acabamento, vou mostrar pra vocês como que ficou, vou mostrar como que eu vou colocar a minha etiqueta, mas eu vou pesar aqui, olha só, o rosa também, todos eles eu tinha um pouquinho de cada. O bege, gente, o bege não, o cru, né? O cru sobrou quase nada, mas também eu não tinha quase nada também, né, gente? Então, assim, sobrou muito pouco. Eu acredito que 3 novelos vai dar de sobra pra vocês. Mas no caso aqui eu usei 4 cores, né? Eu vou fazer o acabamento aqui, vou pesar e quero experimentar a blusa pra vocês verem como que ficou. Olha só, eu vou colocar essa etiqueta. Eu amo esse tipo de etiqueta aqui, gente. Essa daqui é dobrável. Como eu tava falando, eu vou colocar essa etiquetinha aqui, olha. Ela é 1,5 por 6, ela é dobrável. Eu amo esse tipo de etiqueta pra blusa assim, sabe? Que a gente coloca assim bem aqui na parte da frente e dobra. E eu acho que fica bonito. E eu já mostrei isso daqui em outros vídeos meus, mas eu vou mostrar sempre. Essa etiqueta da Permundo Laser, lembrando, a Permundo Laser é uma empresa do meu marido. E manda aí para todo o Brasil. E eu gosto de colocar com rebite, olha só. Essa daqui, ó, você vem aqui, colocou e fica assim lindo. Vou colocar ela um pouquinho mais para baixo, só para poder não ficar tão repuxado ali. Deixa eu ver, ó. Aí, tá vendo? E aqui eu venho com o rebite aqui, ó. Esse rebite aqui é o rebite duplo, que os dois lados dele tem o mesmo negocinho. Aí eu venho aqui, gente, eu faço assim. Tem gente que tem um aplicador de rebite. Eu venho aqui, ó, coloco o martelinho aqui, ó. Foi a maneira que eu encontrei. Posso colocar mais um pouquinho. Pronto, ele já tá no lugar, ó. E ficou linda a minha etiquetinha. Eu vou pegar e fazer um vídeo ali pra mostrar pra vocês como que ficou a blusa, tá? E a diferença entre as duas blusas pra vocês terem uma noção. Em quantidade de pontos eu já passei tudo pra vocês, tamanho também. E é aquilo que eu falei, aquele estilo de fio que eu usei pra outra blusa é diferente desse daqui, né? Esse daqui parece que é mais acrílico, o outro não. Eu não sei dizer, gente, eu não entendo muito de fio. Mas aquele lá, ela cedeu mais, ficou maiorzona. Essa daqui ficou menor, mas não deixou de ficar tão bonita quanto, tá? Eu vou mostrar pra vocês as duas opções. Bom, gente, olha só. Eu coloquei a blusa, a primeira blusa que eu fiz, que todo mundo olha. Olha só.
A diferença, pra vocês verem, aqui eu fiz menos quantidade de pontos, mas o caimento dela, da lã, é diferente também, sabe? O ponto e tudo ficou diferente. Mas, ó, que linda que ela é. Ela é maravilhosa. O que vocês podem fazer também? Vocês podem aumentar aqui também um pouquinho de pontos aqui, a cava, para poder dar mais pontos leque. Mas a diferença dela é isso aqui, ó. Tô colocando essa daqui para vocês verem. Olha que linda. E agora eu vou colocar a que a gente fez. Ó, essa aqui ficou a que a gente acabou de fazer. Olha que linda que ela ficou também. Ó. Só que a impressão que se tem é que ela não é tão grandona na manga, tá vendo? Mas ficou linda também, gente. Olha os detalhes. Ficou também caidinha, olha só. Ela ficou grande também. Tá vendo, ó? Mas a diferença é essa, acredito eu, que seja pelo caimento mesmo de uma lã para outra. Aí, o que vocês podem fazer também? Aumentar a agulha. Eu tô usando a 7, usa 8, de repente, né, para poder ficar dar mais caimento. Mas é aquilo que eu falei também. Aumenta a cava, aumenta aqui a quantidade, se você quiser uma manga muito mais bufante, aumenta também aqui mais um leque, entendeu? Mas também ficou linda, ó. Ficou linda e deu caimento no ombro, olha aqui, ó. E ela vai ceder, tá, gente? É aquilo que eu falei durante o vídeo todo. Eu já usei essa blusa várias vezes. E a lã cede, entendeu? Mas olha que linda que ficou. Vocês gostaram? Bom, eu amei. Mas é isso, tá? Tá aí o vídeo que eu prometi. Não olha a bagunça ali não, gente. Já tá tarde aqui. Eu tô terminando de gravar hoje, porque eu quero logo jogar esse vídeo pro canal. Então é isso, meus amores. No mais, tem aqui o ring light aparecendo no meu óculos. No mais, minhas redes sociais estão embaixo. A P Mundo Laser também vai estar a loja tudo direitinho aí. O Espaço das Novidades, que está sempre me ajudando com lãs, também vai estar aí embaixo a loja com o meu cupom de desconto JUTASSE, ok? Então, até a próxima invenção de moda!